Graça e paz. Eu gostaria de estar lendo um texto aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo... Eu vou ler o 7 e o 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, versículo 8, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora eu quero ler lá em Gênesis 3, do 17 ao 18. Fala da origem, né? De onde que veio esses espinhos e abrolhos, né? E Adão disse: visto que atentaste à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento. Quer dizer, para se sustentar, ia ficar cansado. Sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Irmãos, muito Deus tem trago no meu coração sobre obras mortas. E isso está vindo sempre no meu coração. E hoje, Deus começou a trazer esses versículos e mais alguns para que eu meditasse. E eu andei meditando. Também eu quero dizer aqui em Mateus, capítulo 5, quando Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E depois, eu quero estar trazendo aqui o versículo 31 do capítulo 9 de João. A parte A só. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Quando se fala de um espinho na carne, a gente lembra logo de Paulo, né? Que Paulo ele tinha um espinho na carne, que era assim para... Eu acredito, né, que o espinho na carne de Paulo era alguma coisa que o fazia não se engrandecer diante da obra que Deus fazia através da vida dele. Mas, olhando aqui para espinho e abrolhos, né? Como é que é? Cardos e abrolhos. Quer dizer, nós, irmãos, fomos feitos por Deus. Deus, quando fez o homem, ele fez primeiro em espírito. Mas o homem ia viver na terra, tinha que ter um corpo, né? Não ia ter jeito de o espírito ficar zanzando por aí. Então, tinha que ter um corpo. Então, Deus foi lá e tirou daquela terra boa e fez o homem. E colocou nele o espírito, soprou
o espírito, a alma, né? Aí nós ficamos tendo um espírito, porque Adão era assim, era um espírito que tinha um corpo, que tinha uma alma e que morava num corpo, certo? Então, Adão, ele foi feito dessa forma. Mas quando ele pecou, passou a ter os cardos e abrolhos, que são as obras mortas. Por que o que eu falo obras mortas? Obras mortas são aquelas coisas que a gente faz e que Deus não está nelas, está dentro de nós. Como nós temos necessidade de fazer alguma coisa, a gente faz aquela obra e acha que é Deus que está querendo que nós façamos aquilo. Mas não é, porque ela tem espinho. O homem precisa ser tratado no seu interior para tirar esses espinhos, para tirar esses cardos e abrolhos, que é os espinhos. É aquela parte ruim do pecado que entrou. Então, Jesus, ele subiu aos céus e deixou o Espírito Santo para nos tratar isso, para nos cuidar. Se nós não deixamos o nosso espírito ser tratado pelo Espírito Santo, se nós não convivermos com o Senhor através do Espírito Santo, o que acontece? Os espinhos vão espetando as outras pessoas, certo? Então, nós temos que deixar o nosso espírito ser tratado pelo Espírito de Deus. Porque quando acontece isso, não há adultério. Porque o adultério, irmãos, começou no espírito. Adão, ele adulterou contra Deus. Quando ele trocou Deus pelo diabo. Quando ele pecou. O pecado é o adultério. Então, o Adão, ele cometeu o adultério primeiramente com Deus. Aí veio o quê? Veio os abrolhos e os cardos, os espinhos, a parte ruim da terra. Porque nós somos pó da terra. Da terra nós viemos e para a terra nós voltaremos, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que nós precisamos deixar Deus tratar o nosso espírito. Porque nós ficamos com um coração enganoso. Quer dizer, nós ficamos com o espírito enganado em Adão. E hoje, se nós não deixarmos o Espírito Santo nos tratar, nos cuidar, o que nós vamos fazer? Nós vamos espetar as pessoas com os espinhos que está em nós. Então, nós temos a necessidade, estamos num tempo, Deus, ele deixou o Espírito Santo aqui. Jesus foi embora, sentar à direita do Pai e deixou o Espírito Santo aqui para nos ajudar. Se Adão, que tinha Deus todos os dias conversando com ele, passou a ter espinhos, nós que já temos os espinhos. Por quê? Porque por causa do pecado de Adão, nós temos os espinhos. O nosso espírito é salvo, mas os espinhos que tá dentro de nós, da nossa carne, precisa ser tratado pelo Espírito. Só quem trata a nossa carnalidade para maltratar o próximo é Deus. Então, o que acontece? Quando fala aqui, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometeis adultério. Deus aqui fala primeiramente do adultério a a palavra. Entendeu? A palavra dele.
se adulterar contra aquilo que Deus diz, que foi o que Adão fez. Não come dessa árvore, foi e comeu. Então, ele adulterou. Ele foi para um outro espírito. Então, Deus divorciou de Adão. Ele divorciou dele. Porque Deus não compactua com adultério. Então, o que aconteceu? Houve aí a questão da terra ser amaldiçoada. E nós somos pó dessa terra. Então, esses espinhos precisam ser tratados na nossa carne. E quem trata esses espinhos é o Espírito Santo em nós, habitando, convivendo, pedindo ajuda. Porque senão nossos espinhos vai continuar a espetar as outras pessoas. E diante disso, né? Essas são as obras mortas que Deus tanto tem falado comigo. Deus tem falado muito comigo, que a gente tem que estar pedindo perdão das obras mortas, daquilo que a gente faz e que não é a vontade de Deus, mas a gente pensa que é. Mas na realidade, nós estamos ali espetando as pessoas. O Espírito precisa limpar aquilo que espeta aos outros. E o que fala? Quando você adultera, Adão, ele adulterou contra Deus, veio a consequência sobre toda a humanidade. Nós somos família de Adão, né? Então, sobre nós veio a consequência desse pecado. Hoje, irmãos, nós temos o Senhor que nos perdoa dos nossos pecados toda vez que nós nos arrependemos. Agora, o que nos traz arrependimento é o Espírito em nós. Se nós não convivemos com o Espírito, o que vai acontecer? Nós não vamos ter arrependimento. A gente pode ter um remorso, mas não um arrependimento. Então, o que eu quero trazer hoje é isso, que o adultério, às vezes a gente não entende por que tantas famílias têm sido desfeitas, até mesmo dentro das igrejas, até mesmo em cima dos púlpitos. Por quê? O espinho, o pecado do adultério hoje é só de você olhar. Você olhou, você já adulterou. E às vezes, aquele pensamento que o diabo coloca na cabeça da pessoa, ela vai alimentando. Aquilo ali, quem está alimentando são os espinhos que estão dentro de nós. É a maldade do pecado que está dentro de nós. Então, nosso espírito, nosso coração, ele precisa ser transformado pelo Espírito. E só é transformado se nós permitirmos. Deus não arromba para entrar. O Espírito Santo, ele está aqui. Mas se você não permitir, ele não vai tratar você. Ele não vai cuidar de você. Você vai passar aqui na terra passando coisas por causa desses espinhos. Então, irmãos, o que eu queria trazer hoje para nossa meditação é essa questão. Precisamos ser tratados. Porque, igual eu li aqui em João 9:31, parte A, fala assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Quer dizer, pode-se dizer, tem cristão que acha que não é pecador, porque Jesus já morreu pelos meus pecados, então eu não sou pecadora. Mas a Bíblia fala que aquele que pensa que não é pecador, já está pecando, né? Então nós somos pecadores, sim. O Senhor nos redimiu e nós temos como pedir perdão de qualquer pecado que nós cometermos, nós podemos pedir perdão e o Senhor vai nos perdoar na hora. Agora, nós temos que pedir perdão e não praticar mais. Para não praticar mais,
O Espírito Santo precisa estar tratando esses abrolhos e cardos que está em nós, por sermos terra. Então, isso que eu queria deixar hoje para nossa meditação. As obras mortas precisam ser tratadas. Nós precisamos ter arrependimento e deixar Deus tratar, né? Igual falou aqui, ó, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Às vezes você não sabe por que tanta coisa você tem pedido a Deus e Deus não tem cumprido na sua vida. Porque você está maltratando o seu próximo, você está adulterando com o seu cônjuge. Por que você está adulterando com o seu cônjuge? Porque você já adulterou contra Deus. Você está dando ocasião aos espinhos que estão na sua carne. Amém? É isso que eu queria deixar hoje.